E então vamos ter também Isolde Luísa Lano, especialista em indigenismo, engenheira florestal também por esta universidade onde estamos, com especialização em geoprocessamento, é também especialista em indigenismo da FUNAI desde 2010, atua como ponto focal de manejo integrado do fogo da FUNAI desde 2016, atualmente atua também como coordenadora na coordenação do manejo integrado do fogo em território indígena. Vincula da Diretoria de Proteção Territorial da FUNAI. A CMIF, esta comissão, é responsável pelo planejamento e implementação de ações MIF em terras indígenas em todo o país. Queria também salientar que tem trabalhado em articulação com ações de manejo integrado do fogo em terras indígenas em todo o país, incluindo a formação de brigadas indígenas e comunitárias, programas de capacitação e prevenção a combate a incêndios e iniciativas pioneiras de brigadas indígenas femininas. Também é responsável pela coordenação das metas de MIF em terras indígenas. Finalmente, temos também o Pedro Paulo Gomes da Silva Xerente, que é líder indígena Aquês Xerente, é cacique da aldeia Cachoeirinha e coordenador da articulação dos povos indígenas de Tocantins. Pertence ao povo Aquês Xerente, de Tocantinha, e Pedro Paulo é um dos primeiros indígenas no Brasil a gerir uma brigada de combate a incêndios, tornando a terra indígena Xerente um modelo nacional para o programa. Fundou e liderou a ABIX, Associação de Brigadistas Aquês Xerente, trabalha com brigadas indígenas desde 2013, integrando saberes tradicionais dos anciões ao manejo técnico do fogo. É um defensor ativo das brigadas como instrumento de gestão e proteção ambiental, geração de renda, desenvolvimento local e educação ambiental nas comunidades. Vamos então agora, começamos? Vamos dar então a oportunidade a cada um de vocês de partilhar um bocadinho o vosso trabalho e a informação que pretendem dar. Eu vou compartilhar. Não, eu tenho que pôr na janela, mas não tenho aqui nada. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar, então, a falar de terras indígenas. Vamos começar pela pessoa que fala menos sobre eles. Sou eu. Da mesa do país. Eu acho que uma coisa legal da gente falar é como que hoje a gente tem, na Ministério do Povo sendo implantado, para povos indígenas, em várias unidades de conservação, a gente tem um desafio enorme de tirar isso das áreas protegidas e colocar isso nas terras públicas, nas terras privadas, nas terras estaduais do Brasil, desde a Política Nacional de Manejo Integral do Povo de 2024. Mas é bom lembrar que há 12 anos atrás, exatamente, basicamente, a gente estava numa situação de fogo zero ser a nossa principal política, isso não ser mal questionado, né? Então, como que a gente mudou disso? Passa para mim, slide, por favor. Se a gente desse a minha PDF. Se a gente olhar os governos brasileiros, como que eles se relacionam com o fogo, se é um água adaptável pelo governo, no artigo 2011, que pega os grandes governos brasileiros, né, e coloca lá ali vermelhinho, todo mundo quer pirofítico, ou chamado de dependência de fogo, enfim, que tem fogo natural, basicamente. Tem o Cerrado, o Pantanal e o Pano. Dentro desse mapa, a Caatinga está como independente do fogo, isso é uma falta de conhecimento sobre esse assunto, eu acho. Na parte da Caatinga que queima, assim, naturalmente, a maior parte não queima por falta de combustível químico contínuo, mas o fogo é parte do sistema.
pelo menos em Barreira, as nossas duas grandes florestas tropicais que são de lugares que a maior parte do fogo, de qualquer tipo de fogo, vai ser muito ruim para a vegetação nativa. Então, a gente tem, basicamente, quase 40% do território brasileiro com grande ocorrência de fogo. Tem uma recorrência de fogo natural entre 1 e 10 anos. Isso é muito fogo. Né? E a gente tem todo o território brasileiro sendo muito conservador, pelo menos 7.000 anos de fogo sendo usado por pessoas. Talvez mais, provavelmente mais. E apesar disso, então, apesar da gente ter essa ecologia de grandes áreas propensas ao fogo, queimando naturalmente, e gente em todos os lugares do Brasil usando o fogo para várias atividades de produção, a gente teve essa política de fogo zero, basicamente desde a colonização portuguesa até mais ou menos 12 anos atrás, se é que a gente não está nela para hoje. E ela foi muito recrudescida no último século, né? Nós temos 1920, um pouquinho, até oficialmente 2024, pode fazer. Essa nossa política de fogo zero nos levou a coisas muito dramáticas. A gente não tinha fogo zero, né? A gente era bom de evitar incêndios por alguns anos, e aí, recorrentemente, a gente tinha grandes incêndios. Então, essas duas imagens do Parque Nacional de Emas, que até pouco tempo atrás, 20 anos atrás, era a nossa maior unidade de conservação de proteção integral do Cerrado, com cerca de 30.000 hectares, e uma imagem de satélite, mais ou menos às 10 horas da manhã, e a outra às 16 horas, por 6 ou 7 horas de diferença entre um e outro, e um incêndio simplesmente lambeu o parque inteiro, né? Não, vários. E não tem força de combate em si, não tem equipe, não tem helicóptero, não tem avião, não tem o que você quiser que resolva um fogo nesse incêndio, nessas proporções. E isso não foi um fato diferente de 2010, né? Está ali no mapa, ali em cima, desde 75 já tinha queimado, 78. O que é isso? Um incêndio recorrente. A nossa política de fogo zero nunca conseguiu, de fato, evitar o fogo, evitou o fogo por um tempo e gerou grandes incêndios. Pode passar. E a partir de 2012, com o projeto Cerrado de Jalapão, uma grande parceria do Ministério do Ambiente, Pega Fogo, ICMBio, Naturatiz, isso começou a adotar no Brasil uma coisa que já vinha sendo adotada em vários países do mundo, né? Que é essa política do manejo integral do fogo, considerando esses 3 grandes pilares: manejo do fogo, ecologia do fogo e cultura do fogo. E eu acho que hoje, as pessoas que estão ao meu lado vão falar mais sobre a cultura do fogo, e quão complexa e quão difícil é colocar um homem só na cultura do fogo, mas é considerar que as pessoas usam fogo, que elas se importam com isso, que elas sabem o que elas estão fazendo e que elas têm objetivos para isso. E a gente começou a usar, então, essa lógica do manejo integral do fogo para manejar nossas áreas protegidas. A área protegida está falando de unidade de conservação e terra indígena, por enquanto. A gente precisa expandir isso para fora das áreas protegidas, mas, por enquanto, a gente conseguiu nesse tipo de área. É importante, é muito comum, inclusive, a gente fala muito em MIFAdas, né? Eles não têm elementistas, eles usam bem. É bom lembrar que o MIF não é só queima precipita, queima precipita é uma parte muito importante desse processo, mas não é a única. E queimar é parte do planejamento do sistema, etc. Às vezes a gente simplifica, mas não é tão simples assim, pode passar. A partir de 2014, então, o MIF foi implementado em várias unidades de conservação de terras indígenas, esse é um mapinha de 2019. Hoje em dia, a gente tem mais de 60 unidades de conservação de terras indígenas e território quilombola, em que as ações de MIF estão sendo implementadas há alguns anos já. Os principais objetivos de fazer isso foram mudar a época do fogo. Vamos parar de ter fogo só no auge da seca, vamos começar a ter fogo ao longo do ano, considerar que a gente tem vários tipos de fogo. Diminuir os incêndios, que são sempre ruins, a gente não quer evitar todo o fogo, mas a gente quer evitar todos os incêndios. E proteger as florestas, né? São essas vegetações sensíveis ao fogo, em qualquer dos nossos biomas. Essas florestas dentro do Cerrado, dentro do Pantanal e do Pampa, são tão sensíveis quanto as florestas amazônicas e da Mata Atlântica. Pode passar. Dentro desse conjunto de ações, né, do MIF, a gente tem uma delas, né, uma parte de ecologia do fogo. Então, estou falando para vocês, existe fogo natural do Cerrado, no Pampa, no Pantanal, a gente precisa lidar com isso, isso é em grandes escalas. Existe uma cultura, ou várias culturas que lidam com fogo, e aí eu acho que o Rodrigo está aqui, representante de quem conseguiu ajudar a sistematizar isso muito bem. Existem vários objetivos, formas, métodos, razões para se usar o fogo, e comunidades tradicionais fazem isso há muitos anos, né? Alguns milhares de anos, em alguns casos. Então, aqui é um exemplo de um artigo do Rodrigo Alida, que
sistematizou, junto com várias comunidades indígenas, quais eram as espécies de interesse e como a biologia dessas espécies se integrava com a época de seca e quando você pode ter um fogo menos, né, menos pior ou um fogo pior. Então, ele tem épocas em que a gente tem grandes incêndios, agosto, setembro, outubro, épocas em que muitas espécies de interesse dessas comunidades indígenas estão se reproduzindo, estão com filhotes, estão com ovos, estão com ninho. Então, é obviamente um momento em que os organismos vão estar mais sensíveis ao fogo, né? Quando o mesmo organismo só tem capacidade, só usa sua energia para crescer, sobreviver e reproduzir. Se você está tentando reproduzir, você tem menos energia para sobreviver. Se você é atingido por um incêndio nesse período, seus filhotes vão morrer e você vai ter menos chance de sobreviver naquele período. Então, são épocas de incêndio de fogo muito ruins, né? Que são os incêndios. Pode passar também. Muito de como você está fazendo o manejo de fogo dentro da perspectiva do manejo integrado de fogo, é a gente criar dentro das paisagens mosaicos de temas diferentes. Então, essa é uma foto aérea do Parque do Xingu, com uma área que está recém-queimada em preto, uma área que está um pouco menos recém-queimada em verde mais claro e áreas que estão mais sempre sem queimada. O que você fez com as atividades de manejo nessa paisagem? Você criou um mosaico, você criou como se fosse uma colcha de retalhos com diferentes históricos, e isso vai diminuir a chance de um grande incêndio chegar e, de uma vez, homogeneizar essa paisagem como um todo. Então, algumas ações concretas, né, desse tipo de manejo, baseado em várias coisas, tá? É muito rápido a gente entender como que é o resultado disso. Como que a gente chegou a pensar em fazer isso, fez isso, aí é uma história mais completa. Pode passar, por favor. Alguns resultados bem concretos, assim. Essa é uma imagem de 2024, quando o Brasil estava embaixo de fumaça, e tinha todos os bombeiros do DF proibidos de sair do DF, 500 brigadistas dentro do barco, e uma clima precipita parou com um incêndio que ia chegar na área de captação de água do Distrito Federal. Então, está aqui um resultado de uma clima precipita impedindo que um incêndio atinja uma floresta, e nesse caso, uma área de captação de água para alguns milhões de pessoas. Deixa eu passar, por favor. Colocando numa escala maior, a nossa esquerda está bastante diferente. São artigos, inclusive os nomes que vocês estão aqui. A terra indígena excelente e a terra indígena Araguaia, do lado direito, em 3 fases, tá? Que a gente chamou de sem política de fogo aéreo. O Estado brasileiro não está dizendo aos indígenas o que fazer na sua terra, nem ajudando, nem atrapalhando, de 2003 a 2007. E tudo que está em vermelho, esses mapas são incêndios no final da estação seca. Aí a segunda quadrinho ali, meio tanto esse indígena diferente quanto que ela está mostrando, quanto da Araguaia do lado direito, o Estado brasileiro tentando ensinar os indígenas o que fazer. Então, o Estado brasileiro chegando falando fogo, não bom, e cumprindo a legislação que a gente tinha naquele momento, a política de fogo zero. A gente teve um momento de incêndio, como era esperado, em ambas as áreas. E ali, na terceira parte, da pós-implementação do BIC, é todo o Estado brasileiro começou a depender das proposições indígenas e falar, olha, vamos fazer uma mesmo novo, que isso parece estar interessante. E nos 2 casos, a gente passou a ter menos incêndios, tá? Quais são os conflitos, os desafios, as questões que estão por trás disso? Tem inúmeras. E eu, certamente, dessa vez, eu não sou a melhor pessoa para falar dela. Mas o fato é que, quando a gente juntou esse esforço do Estado brasileiro e as populações tradicionais, a gente teve resultados muito melhores. Tá? Em ambas as áreas, eu poderia mostrar várias outras, e provavelmente o resultado também pode ser a estação. Se nada disso tiver acontecido, vocês também é um trabalho feito a partir da mobilização e da liderança do Rodrigo Palheiro. A gente fez várias, os brigadistas indígenas, as pessoas que não fizeram verdade, deram vários monitoramento participativo, e a gente começou a perceber que a gente tem muito menos plantas que importam, produção de frutos que importam em áreas que são incendiárias. Porque as áreas do Cerrado, assim como os vertebrados do Cerrado, eles se reproduzem no final da estação seca. Quando eles são atingidos por incêndio, no momento que eles estão tentando se reproduzir, eles vão sofrer mais. Então, naquela foto, a gente tem um piquezeiro numa área que foi manejada com fogo no início do ano, e embaixo da foto, na outra foto, um piquezeiro que foi atingido por um incêndio no final do ano. Mas, obviamente, não vão produzir pique igual. Então, se a gente não se importar com mais nada, se a gente tiver produção de frutos, se a gente fizer produção de piqui, o manejo de fogo é a nossa melhor resposta deste ambiente. E eu acho que é isso que eu tinha que dizer para vocês. E fico à disposição para a gente conversar mais.
Obrigada. Muito obrigada. Um momento agora. Só abrir uma página, né? É só abrir uma pinha, sim. Sim, mas acho que não tem a janela aberta. Chatice. Vai ter que mudar o link outra vez, que não está. Não fica. Sim. Ponto CMR. Ponto funai.gov.br. CMR. Funai. Se quiser que eu escreva. Já automaticamente, quando você começa a escrever e tem muita gente olhando, você começa a fazer. É, completamente, é mesmo isso. As pessoas olhando, você vai passar o nome. Se botar só CMR, talvez venha CMR e FUNAI. Sim, é capaz de ser mais Só como pesquisa. Aí eu acho que ele é. CMR, FUNAI. Aí está. Isso. E agora é Aí, mapa interativo. Aí, dá para abrir um pouquinho isso? Acho que sim. Onde? Em que zona? Isso é só para a gente poder mostrar assim, a quantidade de. Vamos diminuir um pouquinho de territórios, né? Indígenas. É isso. É pena que aparecem esses nomes, mas tudo bem. Não, já estou perdida outra vez. Vou pensar. Isso. Então, inicialmente agradecer, né? O convite, né? Que ele recebeu. E aí eu resolvi como tema, né? Trata de fogo nos árvores de biodiversidade do território indígena. Eu acho importante mostrar esse é o nosso mapa aberto, né? Do Centro de Monitoramento e Remoto da FUNAI. Ele tem várias opções ali de botar mosaicos, enfim, unidade de conservação e outras coisas, mas eu acho que esse aí já ajuda a gente a ter uma noção. Como essas áreas em amarelo são terras indígenas, né, no Brasil. E aí, se você for dar um zoom, você vai ter muito mais terras também, claro, isso é a Amazônia, mas você vai ter no litoral, você vai ter no sul. Então, todos os biomas do país, a gente tem terras indígenas, né? Afinal, tem em torno de 700 terras indígenas, e existem mais terras para serem marcadas, estão em processo. E se olhar nesse mapa, a gente vai, com um zoom maior, depois com mais detalhe, a gente começa a perceber que as terras indígenas são bem visíveis dentro do país, né? E muitas, aquelas áreas verdes ali de volta, são unidades de conservação, onde não está tudo desmatado, é porque ou é uma unidade de conservação, ou um parque, enfim, área estadual, né? Então, a importância dessas áreas federais para a gente ter esses mosaicos, né, de preservação. E a gente tem dados também que as terras indígenas são mais preservadas ainda do que muitas unidades de conservação. E para a gente da FUNAI, claro, além do trabalho institucional da FUNAI nessa questão da preservação dos territórios, né, com apoio também de outros órgãos, mas é justamente por causa dos povos indígenas que estão nessas terras, né? Então, eu mesma, com uma formação de engenharia florestal, e não tinha essa parte de humanas, né? Eu não imaginava a importância dos povos nacionais dentro da conservação da biodiversidade. E aí isso aí a gente começa a aprender na prática, né? Então, com a FUNAI, eu sempre tive esse interesse por trabalhar com povos indígenas, mas assim, dentro da minha formação aqui mesmo no INPE, eu não imaginava que eu poderia, como engenheiro florestal, trabalhar dentro com povos indígenas mesmo, para achar que isso era coisa mais das áreas humanas, né? E aí, quando eu entrei, eu vi a importância da gente que tem essa formação poder estar junto, contribuir, porque a gente tem um olhar técnico, né, assim, enfim, já o processamento, todos os mecanismos, né, que a gente estuda, mas a gente, com o conhecimento das comunidades, vendo
cotidiano deles, a gente consegue contribuir também na preservação, né? Também outro olhar, eu acho que agrega muito conhecimento para essa visão, no convívio com as comunidades indígenas. Enfim, e falando sobre questão de diversidade, é importante a gente falar que nesse panorama de mais de 700 terras, né? Porque tem terras que não foram demarcadas. E você pensar também, você tem 398 línguas, você tem 295 línguas, né, faladas. Isso que está catalogado, né? Porque ainda, provavelmente, a cada ano, o povo brasileiro está se identificando mais, se identificando não, como que fala, se autodeterminando, né, para autodeterminação. Como indígena, né? Eu fiz até olhei aqui nos dados do IBGE, aumentou de 2012 para cá, não, de 2010 para 2022, 88% aumenta a quantidade de pessoas que se disseram indígenas, né? Então, hoje em dia, a gente tem quase 1% da população brasileira se determinando como indígena. Então, eu acho assim, tem muita coisa dentro dessa questão da diversidade, isso a gente está falando em povos, em línguas, né? E em quantidade de terra. Imagina a questão de tanto conhecimento de flora, de fauna, que a gente não tem ainda, que está dentro dessas terras, que as comunidades têm, porque eles utilizam isso. Isso é o seu cotidiano, né? O conhecimento do território. Então, assim, dentro da questão do manejo integral do fogo, quando eu entrei no FUNAI em 2010, não se falava muito sobre isso. A gente tinha, assim, um conhecimento do fogo, mas nosso, assim, os servidores que atuavam, essa questão dos incêndios que estavam ocorrendo, mas institucionalmente a gente não tinha um setor que trabalhava com fogo especificamente, porque o fogo era visto muito dentro dos lutas tradicionais das comunidades, envolvendo desde as questões cosmológicas, as questões da sua rotina, de limpeza de terreno, para gerar um tipo de palha, enfim, um tipo de fruto, né? Então, a gente não tinha muito esse olhar, assim, que eu acho que as outras instituições na época eram o IBAMA, né? A IBAMA, você falou, do ICMBio também, foi criado, mas eles tinham sempre, eu acho, dentro do IBAMA e ICMBio, esse olhar muito mais técnico, e a FUNAI não, porque a gente realmente trabalha lá com comunidades e eram outros aspectos que eram dado ênfase, né? Desde a questão de saúde, de outras questões da cultura dos povos. E aí, com o tempo, a gente, no setor que eu estava, né, eu entrei na proteção territorial, né, de proteção territorial. A gente foi percebendo demandas que vinham das comunidades principalmente no Mato Grosso, para a gente começar a tentar atuar para diminuir os incêndios. E aí foi criado na FUNAI, em 2011, que seria tipo hoje, a gente estava em brigadas comunitárias, que seria um programa que a gente chamou de Programa de Grupo de Prevenção de Incêndios da FUNAI, que criava brigadas comunitárias, mais ou menos isso, e aí, a partir daí, esses grupos tinham treinamento, então, de prevenção e combate ao incêndio, na verdade, era voltado mais para combate. E a gente começou a formar esses grupos, mas foi vendo que não poderia fazer combate, a FUNAI não tem essa institucional, e aí chamamos o IBAMA, né, para o fogo, para a gente fazer uma parceria. A partir de lá, em 2013, foi fundado uma Corpo de Recuperação Técnica do Fogo, e aí a gente começou a fazer um trabalho mais institucional, né, nesse Corpo de Recuperação Técnica, voltado a essa questão dos incêndios florestais, muito voltado para combate. E aí foi criado esse programa, de 2013 até hoje esse programa existe. Depois nós fizemos, começamos a atuar, né, no programa de brigadas federais, e a gente criou um específico para a terra indígena, para o programa de brigadas federais e brigadas indígenas. Foram criadas as brigadas mais voltadas para o combate, no começo. Até hoje elas são contratadas durante 6 meses, no período ainda não prevenção de combate, mas principalmente no período mais de combate, que elas são contratadas, por 6 meses no ano. E aí a gente foi desenvolvendo esse programa, que no começo, acho que começou com 10 terras indígenas, hoje em dia a gente tem
ano passado, né? Porque esse ano ainda não tem informação. Foram formadas 69 brigadas federais, na CT, e 59 terras indígenas, mais ou menos isso, 59, 58. Aí, fora isso, a gente também firmou a recuperação técnica do ano passado, para a gente estudar a questão das brigadas em áreas de sobreposição, né? E isso aí tem ampliado bastante a atuação, porque uma vez que você tem a brigada indígena, e aí foi buscado com o tempo esse diálogo, né, com as comunidades, para inserir, como a doutora, né, a Isabel falou, essa questão mais da prevenção, porque realmente os danos que são gerados quando você tem incêndio são enormes, e os custos são altíssimos para você poder atuar no combate ao incêndio, foi se investindo cada vez mais na prevenção. Isso também sempre foi uma demanda da FUNAI muito grande, né, porque a gente também tem pouco recurso, né, então, assim, para a gente apoiar a prevenção é muito mais viável do que você apoiar em combate, porque o combate é caríssimo, né, desde você precisar de helicópteros e produtos é um custo muito alto. E aí, então, eu acho que esse trabalho de buscar atuar na prevenção e atuando anteriormente para evitar os incêndios, agregando, né, o conhecimento das comunidades, buscando esse diálogo, e eu acho que a cada ano a gente tem buscado mais aperfeiçoar isso, porque você tem uma escuta, né, quando você entra numa comunidade indígena, você tem que ter um olhar diferenciado, você tem que chegar com uma escuta. Primeiro, ver se a comunidade está disposta, de repente, a dialogar sobre esses assuntos, né? E aí, uma vez tendo esse acesso, tem também a necessidade de verificação dos protocolos de cada comunidade, porque cada comunidade tem uma forma também de tomada de decisão que tem que ser respeitada, porque é uma diversidade imensa, né? Cada povo indígena é um universo. E aí, a partir disso, você fazer escuta e saber por que eu posso inserir no conhecimento tradicional dentro das atividades das brigadas que são indígenas, né? Essas brigadas são os próprios indígenas que vão estar atuando naquela terra. Então, a partir disso, eu acho que a gente está tendo um crescimento assim, muito grande nessas brigadas. Essas brigadas têm feito assim, um diferencial imenso, né? No Líbano, acho que tem em torno de 50% das brigadas baixas indígenas, né? Por ali, 50 e poucos, ou 60. E eu, assim, não é porque eu estou na FUNAI, né? Eu acho que, assim, os brigadistas indígenas são um diferencial, acho um reconhecimento internacional, né? Sobre também, sem querer, a gente está se travando, assim. É impressionante, porque eles estão domínio do território, eles estão atuando no seu próprio território, alguns atuam em outros territórios, mas, em geral, ele vai atuar no seu território e ele tem o domínio da técnica deles próprios, né? E a circulação, a forma de atuação é totalmente diferente de qualquer outro brigadista. Então, assim, eu acho que a gente aqui tem muito mais a aprender, né? Eu acho que esses anos da gente tentar buscar esse conhecimento institucional, né? Das técnicas, com algum conhecimento tradicional das atividades, e fazer essa integração, a gente aqui no Brasil, desde isso, né? Não sei como é que está em outros países, né? Na Austrália também acho que faz esse trabalho, mas, assim, a riqueza que está saindo desse trabalho, né? Das instituições, com as comunidades, e a gente a cada ano buscando aperfeiçoar mais, está trazendo um olhar e uma atuação diferente, que eu acho que a gente está conseguindo enfrentar, vai conseguir cada vez mais, né? Esse período de mudanças climáticas que são muito desafiantes, um desafio muito grande para todos nós, né? Especialmente no Brasil, a gente tem muitas áreas, mas são mosaicos, né? Você vê, assim, são ilhas. O desmatamento está muito grande no mundo, então isso gera também uma mudança muito grande dentro das terras indígenas. E o comportamento do fogo, como era antes, as cidades não é mais. Então, está tendo que ter esse ajuste. Inclusive, às vezes, não é. Eu falo muito assim, no final, a gente tem essa percepção. Não é você mudar o uso dos fogos, é você respeitar, verificar esse uso tradicional, você criar meios de fazer a prevenção. Então, assim, tem uma caçada tradicional, você faz, então, acero, ou tenta antecipar. Às vezes não vai ter como antecipar, porque é tradicional, tem que ter aquele ritmo naquele período. Mas sim ter como você
conseguir que esse fogo não se espalhe. Anteriormente ele não ia se espalhar, mas hoje em dia, com as mudanças, né? E com a situação do entorno das terras indígenas, ele se espalha. Então, é isso que é o nosso trabalho cotidiano, né? Mas eu considero a questão dessa diversidade, a gente tem uma diversidade imensa de técnicas de uso do fogo pelas comunidades, uma diversidade imensa de fauna, de flora, que a gente ainda está descobrindo. Né? E eu acho que a gente vai descobrir ainda mais. Não acho que nós estamos em caminho de um. Eu acho que o nosso caminho está melhorando cada ano. Essa é a minha percepção. Acho que eu falei demais. Mas aí... Tá bom. Agora, tem que andar só um bocadinho, novamente. Pessoal, boa tarde. Quando for projetar a apresentação, sou Pedro Paulo Xerente e tenho o privilégio de conhecer aqui quase todos. E se compartilhar no meio áudio. Eu agradeço muito a presença do Rodrigo. Também ingressei na brigada. O Rodrigo era o chefe do Pé de Fogo naquela época. Ele acompanhou a nossa trajetória durante longos anos, né, Rodrigo? Aprendemos muito, somamos muito, sofremos muito nessa caminhada aí de combater incêndio, de pedir que o povo não tocar fogo, um dia, depois a gente vai falar que vamos tocar fogo, o povo começa a ficar assim, como assim? E aos demais aqui, só da FUNAI, os professores, nesse momento aqui também, que é muito importante para a gente estar socializando aqui, aprendendo com nossos mestres, doutores, também compartilhando um pouco do que a gente tem desenvolvido dentro do território diferente. Desculpa, Pedro Paulo. A gente vai falar um pouco sobre essa temática do mosaico, trazer um pouco da experiência do povo diferente, né, mais precisamente da brigada diferente dentro dos territórios diferentes do Funil, falando sobre a nossa visão, né, e agora com um avanço muito grande assim, e eu acredito que a gente está aqui tentando entender ainda melhor, né, os resultados, sejam positivos ou negativos do fogo, né? Seja ele uma queimada, seja ele um incêndio dentro do território. Lá no território diferente nós temos há muito tempo, aliás, o nosso corpo, a nossa cultura, ela está diretamente ligada assim com relação ao fogo. Está compartilhando aqui, vai dar certo. Mas não está a funcionar, porque quando eu venho aqui não tenho a apresentação completa. É esse o problema. E aí, pessoal, a gente tem feito muito uso do fogo lá dentro do território, né? Não é segredo assim, para muita gente, mas muitas pessoas que vão ouvir, né, para ficar gravado, é importantíssimo entender que o fogo ele tem sim suas consequências, né, negativas quando se trata de um incêndio, mas também ele tem, né, as suas consequências positivas quando se trata de atividades de queimas prescritas ou de atividades planejadas ali que é brigada ou é desenvolvida aí dentro do território. Vou aguardar a apresentação aqui para a gente. Desculpa. Essa tecnologia é uma coisa fantástica quando funciona, não é? Tudo por causa do que a gente precisa resolver
os bichos falou no começo, né? Então, pessoal, dando continuidade, esse é o nosso território, né? Território diferente, são 187 mil hectares cerrados. Aí dentro a gente tem, né, um pouco de florestas, tem campo limpo, sujo, pereiras, né? E imagina um banco de vidas ali também, né? Então, vou trazer para vocês aqui um retrato de... A gente está vendo uma imagem, né, espacial. A gente vai trazer umas imagens terrestres aí, mas é só fotos mesmo para a gente poder tentar depois discorrer sobre. Por favor. Então, a gente está fazendo um trabalho de monitoramento, né, dos animais dentro do território diferente. A gente tem colocado câmeras e um som para a gente tanto registrar a imagem quanto também registrar, né, os gritos de socorro dos animais para conosco, cegos e tudo, né? O próprio vento, as pessoas, o morcego. Então, é um trabalho de pesquisa que eu considero assim, excepcional, porque não vai ser Pedro Paulo mais falando, né? Os animais vão falar conosco. E a gente vai entender o grau de estresse, de alegria, de tranquilidade, como que está o dia a dia, né, dos insetos, dos animais, né, e o próprio comportamento do tempo. A gente vai conseguir, através desses sons que a gente está coletando, analisar, né, se venta muito, que hora que venta mais, que hora que venta menos, como que os animais se comportam em determinadas horas do dia ou da noite. Então, por favor. Aqui, som. Não era aquele Mas pode ouvir. Vamos ouvir o som. Está baixinho? Não, está. Só não sei se vocês estão ouvindo. Tá? Eu não sei se vocês conseguiram, né, mergulhar nos diversos sons. Esse trabalho que a gente está fazendo, eu, o Quai, né, a Ana, ele vai trazer ainda muito mais coisas para a gente. Esse foi só um experimento para a gente trazer, para apresentar. Mas nós estamos com equipamentos espalhados e a ideia é a gente gravar o antes do fogo, o durante e o depois. E em outros sons que a gente ouviu, uma caixa de abelha, por exemplo, que a gente foi colocar, então você consegue perceber, ao se aproximar, o som já vai ligado, você consegue ver os insetos ali, as abelhinhas, né, começando a se comunicar e fazendo aquele barulhinho, à medida que a gente vai se aproximando, e nem tem fogo. Aí você vê ela naquele grau de estresse, naquele barulho, já vai assim, chega no máximo, na potência máxima.
Aí a gente deixa o aparelho ali e eles continuam estranhando, tentando entender e vai acalmando, acalmando, acalmando. São vozes que a gente não ouve, que a gente não valoriza, que a gente não respeita, né? E que a gente, por não conhecer, a gente ignora. Então, a gente está fazendo um trabalho lá no território, porque é o que a gente sempre falou, que a gente fala da mãe terra, da nossa mãe natureza, que a gente chama de mãe, que a gente chama para próximo, e que a gente morre pelo território, né? Quando você vê vários conflitos no Brasil, tem pessoas que não entendem, meu Deus, como que pode morrer pelo território? Na verdade, a gente dá a vida de fato por outras diversas vidas, né? Então, quando a gente trabalha com fogo, ali você vê aquele gráfico ali, são os horários, em 24 horas, né? Aí está ali embaixo, são os humanos, aquela mais azulzinha durante o dia, das 6 da manhã, né, 6 da tarde. Esse aparelho estava colocado próximo da base da brigada, né? Então, a gente colocou como experimento ali. Depois você vai ouvindo o verdinho, que são os pássaros, né? Mas no final do dia, os pássaros na manhã, no início da manhã. Então, você vai vendo o comportamento, né, daquelas vidas, dos pássaros, os gafanhotos e as cigarras mais ali no final do dia, né? E à noite, o sebo, diversos outros sons que a gente vai ouvindo, e a gente está falando de um aparelho que a gente colocou muito próximo da comunidade, né? Por isso o som humano ali estava mais alto, faz mais barulho e tudo. É mais fácil da gente analisar, ver, perceber. E mesmo assim nós ignoramos, né, as pessoas. Nós estamos perdendo a sensibilidade uns dos outros. A gente já não se importa mais com o outro. Talvez o celular tenha mais importância do que tudo. A gente vem falar, o celular é vida. Gente, aonde? Mas nós estamos falando que ele é vida, né? Então, sim, a gente está invertendo todos os valores. E a gente continua ali, resistindo àquela pressão de que a gente é besta porque a gente não plantou soja. Porque a gente é besta porque a gente não fez isso, não fez aquilo, que vocês são ricos, mas são pobres. Porque a ignorância das pessoas com relação às comunidades indígenas, o entendimento, né, do que é a riqueza da gente, né, por que a gente não desmatou, dos porquês de tudo. Então, a gente tem os objetivos. Então, nós estamos lutando por um monte de outras vidas que fazem parte de um equilíbrio ambiental que a gente ignora porque a gente não conhece. Né? Cada inseto, cada pássaro, cada bicho, ele tem a sua importância ecológica para manter o equilíbrio. Por isso que, às vezes, quando está se entrando em extinção, começa, está em extinção, aumenta muito, faz isso, faz aquilo, mas já está sendo quase tarde demais. Então, a gente vem se preocupando ainda desde sempre, mesmo se está próximo de extinção, qualquer coisa, com o equilíbrio do mundo. E aí a gente sabe que, por mais que não é levado em consideração, mas cada vida dessa tem uma influência direta, né? Desde que estando equilibrado, em equilíbrio, em quantidade, tudo, nesses desequilíbrios que têm acontecido pelo mundo. Tá? Vamos continuar aqui, porque o tempo é pouco. Mais registros, né? A gente colocou câmeras espalhadas pelo território, então aí a gente vê, né, um casal que é rico, de beleza, de felicidade, né? Isso é riqueza, né? Pode passar. Aqui a gente está vendo ali um outro ser que tem a sua importância. Pega a sementinha aqui, come lá, cai, você vai fazendo um trabalho que hoje a gente vê muito falar em pagar edital para restauração, para isso, para aquilo. Os humanos nunca deram conta de fazer a restauração de fato, como os animais fazem, simplesmente se alimentando no terreno. Nasceu uma árvore ali, que daqui a tantos anos vai estar lá. A gente tem que fazer adubação, análise de solo, correção, produzir muda, planta morre. Aí você vai lá, não, foi uma área de recuperação, você chega lá e fala assim, cadê? Né? Então, assim, eles fazem. Ali vocês não sabem o que é, mas eu sei. Viu uma parte? Pode passar? Um galinho, um castor, um pássaro. Ali foi uma manada de porcão, o castor passou. Uma jaguatirica. Então, Tá. Pessoal, o que é que a gente quer falar sobre os mosaicos, sobre o fogo? O território excelente, se vocês olharem no mapa e ver a distribuição de fogos de calor e pegar todos os anos, vocês vão, a olho nu, tirar a seguinte conclusão. O território excelente está degradado. Acabou a vida lá. É fogo todo ano.
Quem tem a oportunidade de ir num território diferente vai ver uma outra realidade que o satélite não mostra, que é o que a gente está tentando fazer. Trazer o som da floresta e trazer as imagens de quem está morando lá. E do porquê a nossa dedicação em cuidar, em preservar. E de que o que nós estamos fazendo, que é fazer uso de fogo para criar mosaics, é exatamente para criar área de refúgio para todos esses seres. Às vezes, nós pensamos que nós somos muito inteligentes, assim. E a gente ignora a inteligência dos bichos. Quem é pescador sabe que às vezes você vai pescar, se você ferrar um peixe ali, ele escapulir, aí a outro, 2, 3 ainda puxa, mas aí já fica veado, já não pega mais. Essa sabedoria, comunicação, é vida, é inteligência, né? Que tem. Os animais, do mesmo jeito, insetos e tudo, como a gente. E eles são mais inteligentes do que a gente, porque eles não destroem. Eles conseguem viver desde sempre num ambiente sem degradar. A gente destrói, né? E se achamos ainda muito inteligentes. Quando a gente faz os usos do fogo, os mosaicos, a gente está criando, né, áreas de refúgios. A gente impacta, incêndio impacta. Há impacto. E o nosso estudo, a nossa pesquisa, vai tentar fazer com que os nossos viventes da floresta, do cerrado, eles falem para a gente qual o impacto que ele está sentindo. Analisamos o comportamento dele antes, durante e depois do manejo, usando fogo, e dos incêndios florestais. Então, dentro do nosso território, nós temos procurado fazer isso, zelar pelo equilíbrio. Não é ser melhor do que ninguém. É simplesmente zelar do equilíbrio. E o que é isso? Tentar fazer com que esses animais consigam, né, diante do caos que a gente tem enfrentado anualmente, de grandes incêndios, impactos, terem ali, em momentos críticos, assim como a gente se preocupa em fazer acero para não queimar plástico, em queimar, limpar a casa, fazer isso, fazer aquilo, que eles também tenham, né? Eles não usam fogo. Como quem usa a gente, então a gente tem trabalhado para tentar manter áreas para que eles consigam se disseminar e se multiplicar. Porque a gente sabe que mesmo uma queima prescrita, muitos insetos morrem. Mas muitos conseguem ficar naquelas áreas de refúgio e conseguem fazer a sua multiplicação. Então a gente sabe que cada inseto tem a sua própria vida e tempo de reprodução. Mas o que a gente sabe é que promovendo essas atividades de queimas prescritas, fazendo o fogo dentro do território, em épocas menos danosas, a gente consegue diminuir o impacto, não somente na produção, na vegetação, na flora, mas a gente consegue proporcionar duas coisas muito importantes: segurança para os animais e abastecimento para que eles consigam garantir a existência deles, né? Você veja que essas crises vieram, você fala, aumentou o preço disso, vai desabastecer não sei o quê. Imagina como que não fica desabastecido se a gente não tiver um trabalho de prevenção nesse nível, como que os animais não vão ficar desabastecidos? Por isso, às vezes, a migração, o matamento, tudo para dentro de grandes plantios de lavoura, né, das emas, que a gente vê no verde. Por quê? Porque precisa de alimentar. Então, a gente tem procurado fazer isso. Então, nós temos desenvolvido um trabalho onde a gente pega o uso e trabalha o fogo e trabalha ele alguns objetivos, né? Quando a gente fala que é para proteger aldeias, que a gente ensina nas formações, nos processos de curso, é porque todo o território indígena, a grande maioria das casas é feita de palha ou de sapé, que é altamente inflamável. E se a gente deixar o fogo se aproximar, quando a gente pode perder as estruturas. Então, a gente faz aquele uso do fogo com esse objetivo ali de garantir que o fogo fique o mais longe possível um eventual incêndio das comunidades, né? Quando a gente fala que vai fazer uso do fogo em área de frutificação, não é porque vai dobrar a alimentação, como se a gente fosse botar um monte de adubo, embora a própria cinza ali, né, o carvão, consegue dar uma influenciada positiva, né, na produção. Mas o que a gente está falando é que a gente vai deixar aquela área, né, para que ela tenha um ciclo completo produtivo. A gente às vezes vê um cajueiro onde não queimou e onde queimou, eles estão quase que no mesmo nível de produção. Só que um está vulnerável e o outro está 100% seguro, porque a gente eliminou a vegetação ali. Então, fazer o uso do fogo
ele tem esses objetivos. Ah, mas e por que tem muito fogo em terra indígena? Acontece de ter acidentes em terra indígena, acidentes usando fogo, porque os indígenas são extrativistas e coletores de mel, por exemplo. E, às vezes, no processo de retirar o mel, por descuido ou por pressa, ou por algum tipo, fica fora ali e não incêndio no cerrado, por exemplo. Né? Mas é um modo que a gente tem de sobrevivência, de produzir remédio, de produzir alimentação, de produzir recursos, tirando o mel para vender. Né? Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito esse trabalho de fragmentar o território, porque a gente sabe que eventual incidência de erros ou de vandalismo, porque tem também dentro dos territórios, a gente não é produção. Nós estamos falando de pessoas que, assim como qualquer sociedade, tem seus erros, seus acertos, das pessoas boas e ruins ali dentro. Né? Tem trabalho, tem vandalismo, tem ainda. A pessoa passa ali com maldade, sei lá, faz o fogo e acontece um incêndio dentro do território. Então, o formato que a gente tem trabalhado, e que foi trabalhado muito antes do Prep Fogo, na nossa história diferente, de caçar usando fogo, e de sair daquele local e ir para outro, porque não tinha território demarcado, e voltar lá depois de 10, 15, 20 anos, era um processo de manejo integral com fogo. Era usar o fogo, circular e voltar depois na mesma área. O problema da reincidência de fogo hoje é porque nós estamos restritos. No passado a gente não estava. No passado a gente tinha liberdade e o território era nosso. Depois venderam o território, as pessoas acham que são dono deles. É outro engano. O povo, é minha terra. Não, gente. Ele morre e a terra fica. Então a terra não é dele. Ele é da terra. As pessoas não conseguem entender e acham que são donos de água. Não somos. Nós vamos partir da terra, a gente vai virar terra, vai virar pó. Né? Então, esse desentendimento, essas distorções, faz com que, às vezes, a gente não valorize, a gente não respeite, a gente não conheça e a gente não investe aonde a gente deveria investir. E é até difícil de se compreender porque que não tem dinheiro para fazer prevenção, mas quando tem um incêndio, está todo mundo ali com milhões para poder tentar resolver um problema que a gente resolvia com muito pouco, investindo em mais pessoas, investindo em mais atividades e protegendo de fato o meio ambiente. Né? Então, é mais ou menos isso com relação aos mosaicos, com relação ao fogo. A gente faz muito uso do fogo dentro do território, mas o nosso território é lindo e altamente preservado. Né? Quem conhece sabe do grau de preservação que é o nosso território. Então, sim, eu finalizo então aqui a minha fala. Muito obrigada a todos e sinto muito por todos os problemas técnicos, não é? Isto foi mais tempo aqui a tentar pôr as apresentações do que propriamente vocês a falarem. Obrigada pela vossa brevidade. Abro então a todos vocês presentes e também a quem estiver online, quem queira colocar questões à mesa, poderão fazê-lo agora. Tem alguma questão? Pronto, alguém para abrir caminho. Só para falar do Ministério do Meio Ambiente, primeiro parabenizar pela apresentação de todos. Achei muito interessante essa questão de utilizar os sons, uma abordagem totalmente diferente. Né? Mas eu queria fazer uma pergunta, e Isolde falou muito ali sobre as transformações que estão ocorrendo nas comunidades indígenas. E muito desse trabalho do manejo ele foi feito pensando nos usos tradicionais, no conhecimento tradicional, né? E a gente está vendo essas transformações de uma forma muito rápida. 10 anos, muitas comunidades mudaram completamente. Né? E o fogo, obviamente, não é muito isolado. Ele depende muito de como estão essas comunidades, de como estão as relações sociais, econômicas, culturais, espirituais deles. Então, assim, como que vocês veem essas transformações em relação ao manejo integrado do fogo? E assim, a gente está no caminho, ou essas transformações elas nos levam a repensar o que está sendo feito hoje como políticas públicas. Né? Que a gente começou, como a Isabel falou, há 12 anos atrás. Né? Começou, por exemplo, esse trabalho do programa de brigadas federais, que é o maior. Né? Mas outros também não são muito mais antigos. Então, assim, nesses 10 anos,
mudou muito e como que a gente pode se adaptar a essas mudanças. Né? O que está sendo feito ainda é válido? Às vezes. Bom, eu vou começar, então. Assim, essa nossa reflexão na FUNAI diária, né? A gente também se adaptou com a instituição, hoje em dia tem a coordenação de manejo integrado de fogo, porque, querendo ou não, a questão climática realmente ela está mais severa e o entorno das terras indígenas está mais desmatado. Então, assim, o cenário muda, né? E aí, junto com isso, eu acho que vem também várias questões territoriais que a gente, hoje em dia, lida com questões de proteção territorial muito mais complexas que eram há 10 anos atrás, né? Enfim, lá em 2010, quando eu entrei na FUNAI, tudo isso muda na nossa situação e a gente tem que ir se adaptando, né? Porque os problemas também enfrentados dentro das comunidades são outros. E aí isso se reflete muito, assim, eu estou pensando de uma forma mais ampla um pouquinho, em 2024, que a gente teve problemas gravíssimos de muito fogo criminoso, que lá atrás não era uma coisa tão recorrente, né? Então, 2024, a gente, além do ano severo de incêndios, a gente teve um problema grave de muito incêndio criminoso, porque sempre foi assim. E a gente não estava preparado para aquele tanto de situação. Aí você está falando um pouquinho do programa, né, da nossa situação, a como enfrentar essas situações que extrapolam, às vezes, aquela rotina nossa do cotidiano. Então, como instituição, a gente viu que a gente tem que estar mais preparado para esses momentos críticos, né? Então, assim, com mais infraestrutura, com mais pessoas, né, com recursos para a gente poder também enfrentar essas situações que envolvem incêndios que estão fora, dos incêndios que seja, às vezes, só aquele uso tradicional, ou um El Niño, né? Então, você tem que ter um preparo institucional e um diálogo entre as instituições para poder lidar no momento de crise. Isso aí foi uma coisa que a gente foi percebendo, se adaptando. E dentro da nossa rotina, eu acho, do trabalho mesmo com as brigadas, hoje em dia existem as brigadas comunitárias, né? Tem território que não tem, às vezes, a brigada do governo federal, mas tem as comunitárias. A gente tem buscado aperfeiçoar, né, o trabalho. Ter essa consulta mais perto com as comunidades, ver qual é a finalidade, o interesse deles naquele uso do território, dessa mudança da paisagem. Às vezes, o conceito nosso de a gente tem que diminuir só a matéria orgânica, eu acho que matéria, né, para conter incêndio, eu acho que não é só isso, eu acho que tem que ver muito o trabalho, por exemplo, dos gerentes, os chavantes mesmo tem um território que eles utilizam muito, queimam muito, mas é um território bastante rico ainda, né? De fauna, de flora, de diversidade, e a gente ter esses diálogos e ver como você e adaptando também essas queimas de prevenção, né, dentro dos usos das comunidades. A gente tem buscado afinar essas consultas maiores, estar junto com eles para pensar nesses planos de queima e não tão só na nossa visão técnica eu acho que o avanço, se eu for pensar, o avanço é esse. É aprimorar o que a gente começou a desenvolver, mas é realmente aprimorar de fato, ter uma escuta maior e ver os usos de cada comunidade. É muita comunidade, é uma diversidade imensa, né? Não são só onde tem brigada, mas a gente está buscando esses diálogos e esse entendimento. Eu acho que com isso a gente vai melhorando, assim, evitando esses grandes incêndios, mas também, por parte das instituições, a gente tem que estar mais preparado para enfrentar esses cenários mais críticos, né? Que envolvem tanto a mudança climática, quanto também essa situação desses incêndios que a gente, eu pelo menos, nesses anos todos, eu nunca tinha visto uma situação que a gente passou em 2024, né? Espero que esse ano não ocorra, mas incêndio criminoso já é uma coisa que extrapola, assim, ele tem muita articulação entre as instituições, né? Aí vem o CIMAN, né? Que eu acho que o CIMAN, nesses últimos anos, ele virou realmente ele está muito mais estruturado que era antes, está envolvendo estados, todas as instituições federais, né, dos estados junto. Então, eu acho que essa cooperação também que envolve, e aí você tem as brigadas comunitárias que podem, no momento de crise, atuar, né? Eu acho que essa diversificação, para a gente poder, no momento de crise, poder atuar junto,
também traz muitas soluções, né? Enfim, para problemas de incêndios. Mas eu acho que é por aí. É que o assunto é amplo, né? Eu queria complementar também um pouco da Jorge, Rodrigo, e dizer assim que eu acho que a gente precisa avançar mais, o governo brasileiro precisa avançar mais no entendimento do que a gente quer, de fato, né? A gente só quer atuar ali na supressão mesmo, ou a gente quer, de fato, cuidar melhor do meio ambiente, né? Porque se for isso, eu acho que tem que ter mais investimentos na prevenção. O programa do Brigada é um programa lindo que eu acho que deu 1000% certo, né? As comunidades ali de dentro do território, que conhecem o território, fazendo o trabalho, e os brigadistas, eles são o elo de ligação entre o governo e a comunidade, eles estão ali como ponte. Então, um trabalho tão lindo e tão assertivo como esse não pode ser trabalhado só 6 meses, né? É um trabalho que ele tem que ser levado em consideração que os problemas climáticos não é só fogo, né? Nós temos enchentes, nós temos secas, nós temos isso. E por que não termos pessoas altamente capacitadas, assim como a gente tem no fogo, pessoas indígenas capacitadas ali para desenvolver atividades, por exemplo, com relação à enchente que o nosso povo sofre, com esse desequilíbrio ambiental. Por que não com relação à seca também? Então, eu acho que o programa ele precisa ser estendido, porque é meio ambiente. Meio ambiente e cuidar do meio ambiente não é só se preocupar com o fogo, é se preocupar com a água, se preocupar com a seca, né? Então, eu acho que o programa ele está muito bem, precisa avançar mais, né? Eu diria que, para complementar, eu diria que isso, assim, no primeiro momento. Isabel? Não, acho que essa pessoa que nem pode falar disso, mas eu vou falar. Você perguntou assim, será que o que está sendo feito está certo? Está sendo feito, nunca está certo, né? Nunca está perfeito, pode sempre melhorar. Escuta o Pedro Paulo que resolve metade dos seus problemas. Mas eu acho que o arcabouço do RIF, aí, pensando o que ele estava falando, o manejo integrado do fogo é uma forma de planejar e conservar o território. Então, é isso. Se enchente é um problema, manejar esse território precisa considerar enchentes e suas ocorrências e suas consequências, se tem alguma forma de prevenir, ou vai ter que lidar com o fato de que elas existem e seguimos ali. E aí, você pensou assim, as coisas mudam. Sim, a cultura muda, as pessoas são dinâmicas, seres humanos são dinâmicos, comunidades humanas são dinâmicas. Como que a gente continua considerando essas culturas e essas integrações? A ecologia que não devia mudar, está mudando muito rápido. Então, como que a gente considera essas mudanças e as interações entre elas, né? Então, não sei se é diferente, mas tem muitos povos do Xingu, por exemplo, que faziam temas, acho que diferentes, não, confiando na chuva do fogo. A chuva do fogo não existe mais, porque não tem mais umidade lá em cima, né? Na parte mais para cima da atmosfera, para poder que a fuligem cause uma precipitação, como causava 30 anos atrás, 40 anos atrás, não é 1000 anos atrás. É tipo 2, 3 décadas atrás, fazendo fogo que não tem uma chuva. Essa chuva não existe mais. Então, como é que a gente vai aprender isso, né? Porque antes funcionava de um jeito que agora não funciona mais. E aí, a última parte do RIF, que é o manejo, é a gente ter estrutura e a gente ter argumentos para essa estrutura, né? Então, um brigadista, se contratado o ano inteiro, ele gera de custo ao Estado brasileiro menos do que uma tarde de um helicóptero, gente. Na hora que a gente põe isso na ponta do lápis, e fala, peraí, galera, vamos refazer essa conta aqui, isso está tudo errado. Então, também ter os nossos mecanismos de pressionar para que a estrutura seja melhor, né? Porque, o que a gente, de fato, pode fazer com o manejo depende de quem são as pessoas que estão ali, quanto dinheiro a gente tem para que essas pessoas trabalhem. Então, eu acho que o arcabouço está certo. A gente tem que continuar mesmo fortalecendo. Então, você disse, eu acho que aí entra a questão do brigadista, né? Que a gente tem discutido muito, pensando, inclusive, que 70% ali por exemplo, dos brigadas federais são indígenas, a gente nem deu uma carreira do brigadista, né? Então, ter esse contrato por mais tempo, você ter uma carreira, né? Mas são reconhecidas, institucionalizadas, que eles não têm ainda. Então, esse brigadista tem um salário melhor, né? A gente também, no caso, né, poder dar uma infraestrutura, até recurso, FUNAI, por exemplo, dar uma infraestrutura melhor para os brigadistas, né? Porque isso, para exercer seu trabalho também,
São questões todas que a gente tem nesses últimos anos, né, buscado conciliar, porque também não adianta a gente só falar, né, nos efeitos, né, na prevenção, mas você também tem que pensar no ser humano que está ali trabalhando, né, e é um trabalho fundamental para o Estado, é um trabalho que serve para o país inteiro, né, para todas as comunidades. Enfim, a gente tem buscado também, como instituição, fortalecer, agora tem a coordenação, mas buscar orçamento para buscar melhorias, inclusive para o brigadista dentro da terra indígena, né? Isso é uma função muito grande. E a FUNAI também tem um programa, esse programa que a gente começou lá em 2011, né? Que é o Grupo de Prevenção a Incêndio da FUNAI. A gente está agora retomando para implementar esses grupos de prevenção de incêndio da FUNAI, a gente poder ampliar, né? Seriam as brigadas de prevenção, que não vai atuar no combate, mas a gente poder ampliar as terras indígenas, que são estratégicas, com brigadas. Eu acho que não precisam todas as terras ter brigada, mas a gente precisa ter brigadas em locais estratégicos, até para elas poderem ter essa mobilidade, né? De atuar em outras áreas que precisam de combates, quando precisar. E eu acho que é esse caminho, né? Você poder, em conjunto com as outras instituições, com o ICMBio, né? Ter esse apoio, uma rede, eu acho, dessas brigadas para se apoiarem também no combate, né? Nesse planejamento e da prevenção. Combate também. Obrigada. Mais alguma questão? Sobre sons e animais. Eu sei que no primeiro momento ele está sendo uma ferramenta mais para geração de dados para análise científica, enfim. Mas eu queria saber se existe alguma pretensão, algum plano de fazer isso virar de alguma forma um sistema de alertas usado no dia a dia no manejo do território. Se existe alguma possibilidade, se isso seria viável, enfim, mais nesse sentido. Então, eu acho que é necessário que a gente pense nisso, né? Eu acho que há um despertar, né? E que o passo com essas informações seja isso, né? Como que os animais estão pedindo socorro? O que acontece quando a gente vê alguém em situação de vulnerabilidade extrema? Porque alguém denuncia, né? Ah, alguém está cometendo aqui um feminicídio, alguém está cometendo um assassinato, alguém está... Imediatamente, né, as autoridades correm para ali. Então, eu acho que a gente tem que usar essas ferramentas, né, essas informações, para que, se de fato a gente tem um compromisso com o meio ambiente e a gente quer cuidar, porque a gente só está vendo a previsão de daqui a tantos anos aumentar mais de grau. As geleiras estão derretendo, as cidades estão sendo engolidas por água. Então, você está tendo o desequilíbrio está muito forte. E se a gente, de fato, quer mitigar isso, a gente quer resolver isso, a gente tem que começar a ouvir. Não somos nós, porque somos nós que estamos causando esse desastre. Nós temos que começar a ouvir aqueles que a gente não ouviu. Então, eu acho que quando a gente começar a trazer isso, né, como um pedido de socorro, que as autoridades começam a ver mudanças de comportamento, migração, extinção, sei lá, pedido de socorro mesmo, a gente falou, parem, tem algo errado, a gente precisa ver o que fazer. Então, se a gente quer um trabalho sério nessa questão ambiental, eu acho que a gente, essa talvez seja sabe assim, para a gente falar, olha, agora, para aí, quem está falando não é mais superficial, não. São as abelhas lá que estão indicativo, porque assim, eles têm informações preciosas do que vai acontecer. Eu não sei quem é familiarizado com aquela formiga correição que a gente fala. Quem não já ouviu falar que você formiga, ó, vai chover. Elas sabem, ó, ninguém falou, não tem meteorologia, não tem nada, mas elas sabem por causa de quê? Do comportamento do tempo, se vai chover ou não, e elas migram. E aí a gente só analisa, fala, vai chover, as formiguinhas não saem dali. Então eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção no que a natureza está nos falando. Quando a gente começar a ouvir elas, quando a gente começar a ouvir as comunidades indígenas, quando a gente começar a ouvir a ciência, né? Quando a gente começar a ouvir todos, eu acho que a gente vai começar. A gente não tem que subir mais, a gente tem que diminuir isso. Tirar as variedades e falar assim, para aí, eu não sabia de nada, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer um investimento sim. Então, a ideia é que a ideia é sobrevivência, mas a ideia inicial, professora, era a gente, porque há muitas pessoas que são muito críticas, porque tudo que se faz
a críticas, beleza. Esse manejo de teclado de fogo aconteceu aqui no Brasil porque veio um australiano para cá ensinar a gente a queimar. Meu pai era vídeo, meu pai falou assim, meu filho, vocês pagaram para vir ensinar isso aqui para nós. Meu pai falou isso para mim. Quando ele estava ouvindo assim, você tem que vir, toca fogo, fogo bom, malho, não sei. Mas faz isso, meu filho. Meu pai falou para mim. Ele era analfabeto, ele não tinha conhecimento, então não vale o que ele falou. Mas aí ele pegou um especialista internacional, aí agora pode. Nossa, que legal, vamos. Então nós precisamos diminuir um pouco, né, as nossas vaidades e ouvir aqueles, não é somente indígena. Quantos sertanejos vão ter um monte de conhecimento que é ignorado? Né? Quantos ribeirinhos não conseguem olhar para o rio e falar assim, olha, esse ano vai ser isso. Olha para o céu e fala, vai ser frio à noite, porque estou vendo aqui. As pessoas fazem leitura, mas eles não têm título e simplesmente são ignorados. Né? Então a gente precisa começar a rever isso. E esses sons, a gente quer transformar isso num pedido de socorro, ou não, ou tá tudo ótimo, cara, que legal, que bonito. Mas a gente quer, de uma certa forma, trazer isso para nos ajudar, nós, a ciência, a academia, as pessoas, os gestores, a entender e a tomar decisões, né, que sejam boas para os animais e, consequentemente, vai ser para a gente. Né? A gente, por exemplo, usa muito mel para fazer remédio. Olha só a importância delas para a medicina tradicional. Né? Então, elas têm importância. É o que eu falo. Tudo tem a sua mesma importância. Né? Às vezes eu não como, mas não é tradição do indígena comer, a gente tinha micro-organismo e tal, mas ele come a folha. A folha se decompõe. A árvore se alimenta daquela decomposição, que vira adubo, que dá a frutinha que eu como a fruta, e vai indo. Entende? Então, cada quem com sua importância. Isso. Doutorado, lindo, né? Pensar, Não, vou estudar. Você gostou. Sobre a sua pesquisa, já pensou na implementação de colocar a inteligência artificial para que ela possa coletar esses sons e contar em números? Ela pode identificar qual o ser, qual a espécie e quantos tem ali daquela espécie. Então, dá para multiplicar muito mais esse trabalho. Não, claro, com certeza, sim. Não vou falar para você que eu pensei, porque, assim, o pensamento inicial nosso, é o que eu falei, era mostrar para as pessoas que são críticas ao manejo, que criticam os indígenas, que isso. Então, quando eu conheci o Quai, quando eu vi o Quai com o aparelho, quando eu ouvi o som, que às vezes você ouve, você fala assim, a gente, você fala, mas é o que eu acabei de falar. Quando nós indígenas clamamos, brigamos, falamos, a gente é muito ignorado, esses índios atrapalham o desenvolvimento. Mas quando eu ouvi transformado isso em um som, que foi um aparelho, que foi um homem branco que fez, aquele som é diferente do som da minha voz que vai falar. Aí eu falei assim, cara, até falei para a Lígia, meu Deus do céu, vamos fazer. Falei, pai, você tem que vir aqui, você que me ajudar. Nós vamos ter que fazer uma pesquisa, aí ver, a bióloga ver, nós estamos começando a entender. Então, assim, para a gente isso é novo. A gente está tentando transformar isso em informações, para que essas informações se expandam, seja com a IA, seja com disponibilidade de mais equipamentos, seja com mais dentro de um curso de brigada, por exemplo, os brigadistas aprenderem a monitorar isso, a fazer isso. Então, assim, a gente está com um projeto piloto aqui no Brasil, no território diferente, e a partir do que a gente vai processar, do que a gente está ouvindo, porque a gente ainda não... A gente está no processo de fazer a queima dos aparelhos. Esse som a gente pegou antes. Então, agora a gente já fez queimas, deixou o som antes, depois a gente queimou, e agora o som está lá pegando depois da queima. O que a gente quer saber? Quanto tempo após uma queima prescrita, os gafanhotinhos vão começar a fazer o clique lá de novo, onde ele estava? Vai demorar ou não? E se for um incêndio? Se com a queima prescrita no outro dia ele já deu o ar da graça, um incêndio? Foi um dia, foi 2, foi 10? É a gente começar a mostrar para a população que ignora mudanças climáticas, que acha que isso é coisa de política, sei lá o quê, é a gente começar a mostrar para aquelas pessoas que ignoram, né, com dados. Porque só falar não basta, é coisa de enfim, político. Não vou falar partido, mas tem pessoas que ignoram o que está acontecendo. Aí precisa que a gente chegue, mesmo assim, ainda não vão acreditar, mas o que a gente quer inicialmente é mostrar.
a seriedade do trabalho que é desenvolvido pelas comunidades indígenas através da unidade de brigadas, que são contratadas pelo governo, né, com apoio da FUNAI, que é o governo. Então, a gente quer mostrar essa evolução. Cara, está tendo isso. Comunidades indígenas, que são servidores do território, que são apoiados pela FUNAI, que desenvolvem o trabalho dentro do território, está produzindo isso aqui. E olha, preste atenção, ouve isso. Então, talvez em outra apresentação a gente vai ver outros sons, né? Então, é isso, professor. Assim, eu acho que muitas coisas vão acontecer a partir do que a gente está produzindo. Muito obrigada. Há mais questões? Pode. Queria agradecer muito e queria, se calhar, ficar aqui. Tem duas questões. Na verdade, tinha duas que se tornaram três, se calhar, só pelas duas. Deixa-me só, assim, nós vamos ultrapassar um bocadinho o tempo que estava previsto, porque tivemos tantos problemas técnicos, mas queria confirmar que não há problemas com vocês, não é? Está tudo bem. Então vamos prolongar um bocadinho só. Não. É só para confirmar. Tá, então tudo bem. Então, pegando aqui na última fala do Pedro Paulo, que é a importância de mostrar o que está a ser feito, não é? Pela própria comunidade, para quem nega as alterações climáticas, etc. Mas virando um pouco, como é que nós podemos transformar este resultado da sua pesquisa, não é? Sobre estes sons, sobre isto, em algo que também interessa ao resto da comunidade gerente, a toda a comunidade gerente, não é? Qual é o valor acrescentado que isto vai trazer para a comunidade, não é? E eu acho que é importante também entendermos essa parte e perceber o que é que a comunidade gerente vai também enriquecer-se, não é? Com este tipo de conhecimento. A outra questão que eu tinha era, voltando um bocadinho à ideia de refúgios, que está muito presente aqui no nosso simpósio, e tendo em conta esta, que eu penso que é muito inspirador, o exemplo do Brasil, que tem sido implementado, da coordenação entre todas estas instâncias, não é? O IBAMA, a FUNAI, a comunidade para fogo, as brigadas. Esta coordenação, este trabalhar em conjunto é muito inspirador para outras comunidades, do meu ponto de vista. E a minha pergunta seria: alguma coisa que possa ser feita, que ainda precisa ser feita, para potenciar esta ideia de refúgios nas comunidades, neste caso no território, podemos pegar no caso concreto do território gerente, não é? Ou a própria ideia de refúgio ela mesma não é assim tão desejável, no sentido que precisamos de um refúgio apenas quando toda a terra está a arder, não é? Ou está muito mal por causa da mudança climática, então é por isso que o refúgio fica mais necessário. Mas ser necessário alguma coisa que possa ser feita do ponto de vista da governança e que estas entidades possam entreajudar, digamos assim, para contribuir para que este território seja ainda mais refúgio do que ele já é. E, finalmente, queria colocar uma questão sobre as mulheres gerentes e o papel que me parece que elas também têm, e a FUNAI também já tive a oportunidade de falar com a Isolda e com a Lígia sobre esta questão do papel das mulheres, nomeadamente na brigada, não é? Na brigada de fogo, de operação, mas também no cuidado do território, não é? Portanto, como é que as mulheres gerentes estão a contribuir para esta noção de refúgio e de criar aqui áreas de refúgio destas espécies, tratar do território e cuidar de e o que é que está a ser feito também nas finais, etc. Era interessante ouvir mais. Obrigada. Eu só essa parte mais institucional. O que eu acho que, isso há muitos anos, né? Eu venho conversando assim, dentro da FUNAI, acho que terra indígena tem que ter uma área de borda de proteção, né, do entorno. A gente oficialmente não tem. Eu nem me lembro agora se a unidade de conservação acabou, tinha aquela área no entorno de proteção, não me lembro mais, teve um dispositivo na gestão passada que cancelou, né? Que era, agora eu esqueci o nome, mas enfim, essa área do entorno. Eu acho que isso gera uma fragilidade muito grande para a nossa atuação na proteção territorial das terras indígenas, você não ter um dispositivo legal que proteja o entorno das terras. E você não tem, ou se não é um dispositivo, você ter pelo menos assim, que seja uma área, né, tantos quilômetros, sei lá, você ter pelo menos o que seria proibido nesse entorno. O equivalente a uma APA, não é? Uma área de proteção ambiental. Uma área do entorno, tantos quilômetros, né, sei lá, seria uma distância mínima do entorno da terra indígena, deveria ser protegida ou deveriam ser restritas certos tipos de ações. Eu acho isso seria fundamental, ou pelo menos ter um diálogo, né?
com o entorno para ter uma pactuação desse uso, mas isso tem sido feito, eu acho que no Acre, em torno da terra indígena, eu agora esqueci o nome, não vou lembrar. Eu sei que lá eles conseguiram, dentro do mosaico do Estado, fazer essa proteção em torno de algumas terras, né, para o uso. Então, eu acho que isso tem que ser, às vezes, talvez um trabalho local de formiguinha, mas eu acho que deveria ser uma coisa mais a nível nacional, essa instituição aí. O Rodrigo está aqui agora, que vai me eliminar, né? Ficaria dica. Mas, enfim, todos nós que trabalhamos na proteção dos territórios, a gente sabe disso, especialmente terra indígena. Tem um efeito de borda, né? A professora aqui, né, sabe falar muito mais sobre essas questões, mas você vai perdendo muito da biodiversidade. E vai fragilizando, e você vai chegando uma hora que você não consegue mais nem recompor, dependendo do nível de degradação do território. Apesar de que eu vejo que no Brasil, impressionante a capacidade, se você deixa a terra quieta, sem a gente mexer, como ela se recupera, né? Eu acho que o problema somos nós mesmos. No meio ambiente, eu acho que às vezes é o ser humano aqui que tem ser humano meio gafanhoto, né? Não as pessoas que realmente vivem no território, é totalmente diferente a forma de ver uma árvore, né? A gente na cidade vê uma árvore e já tira, né? É impressionante. Então, assim, eu acho que esse respeito com o meio ambiente, com o ser vivo, né? A gente tem que ter um olhar, porque isso afeta todos. Então, você tendo essa proteção no entorno dos territórios, aí você tem mais uma unidade de conservação. Eu acho que fazendo esses mosaicos que ligam essas áreas, né, para a fauna passar, e tudo isso, você consegue manter mais essa questão da biodiversidade e proteger também o território, porque o território vivo, ele precisa que a fauna, a flora estejam vivas, né? Como ele falou, os sons vão estar mais diversos, mais vivos, né? Então, a gente tem que achar esses mecanismos institucionais nível federal para fazer realmente essa ligação, né, entre essas áreas de preservação e as cidades também, né? Eu acho que mudar muita coisa, mas aí é isso, a gente fica aqui um mundo ideal que não é, mas eu acho que dentro da realidade, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo, né, cada passo nisso. E, com relação à primeira pergunta, assim, o que isso vai servir para a comunidade? Nós estamos num momento de muitas mudanças, né? E as comunidades, assim, cada vez mais acessível, assim, a comunicação, né? A internet, com essa questão de internet com maior facilidade, a Amazônia toda com internet, você chega numa aldeia muito longe, no meio da floresta, tem uma Starlink, por exemplo, uma internet lá dentro. Então, assim, esse processo todo, né, de tecnológico, de informações e tal, a juventude de hoje nas comunidades indígenas não é mais a mesma juventude do passado, que deitava no chão no esteiro e ouvia o pai contar a história, né? Por quê? Porque está com o celular, está acessando o mundo todo ali, então eles estão muito Instagram, WhatsApp, vídeos e mais vídeos. Então eu acho que esse processo, né, respondendo a sua pergunta, vai de encontro à própria reflexão do próprio povo, porque às vezes a nossa juventude está deixando de ouvir. Às vezes a gente fala assim, o homem branco, mas às vezes nós mesmos estamos ouvindo mais coisas externas que a gente está sendo bombardeado. O mundo hoje, você está falando aqui, se eu falar que eu quero comprar uma caminhonete, daqui a pouco chega um monte de propaganda de caminhonete, porque nós estamos sendo assim. E dentro das comunidades é isso, é um incentivo ao consumismo, a isso aqui. Às vezes, as próprias comunidades perdem a sensibilidade da floresta. Então, eu acho que isso vai de encontro com esse conectar novamente. Então, eu acho que esse trabalho não é para sair somente do território, é para dentro do território, é para a gente poder ouvir sons que às vezes a gente não ouve, né? Eu acho que o que poderia ser feito, eu acho que o mundo tem exemplos positivos de gestão dentro de outros povos, de comunidade indígena. Acho que a gente tem que começar a pensar o povo indígena nesse mundo capitalista cada vez mais está se aproximando desse capitalismo. A gente está sendo muito influenciado pelo consumismo, por adentrar esse mundo capitalista. E como que a gente vai lidar, né, nesse mundo que nos incentiva diariamente a consumir, e para consumir precisamos ter recursos, e não é folha de mato que compra, né, é dinheiro. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar em intercâmbios, ver outras situações positivas,
trazer pessoas para dentro do território, sair do território para outros territórios dentro do Brasil ou fora do Brasil. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, e isso é prevenção. Porque se a gente não conseguir, pouco tempo atrás o nosso povo foi assediado e quase que a gente emitia 10 mil hectares. A gente havia assim, um grupo lá de soja dentro do território. Por quê? Porque pode dar dinheiro, milícia, não sei o que e tal. Então, assim, a gente não pode ficar só nesse discurso conservacionista de manter a floresta em pé no mundo onde a gente tem moto, tem carro, tem internet, tem energia, tem isso. Então, assim, a gente tem que começar a pensar a prevenção econômica também para evitar desastres causados pelas próprias comunidades. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar nesse mundo econômico das comunidades indígenas, né? Não estou falando de programa de governo para manter essas bolsas, essas coisas. Eu acho que isso é importante, tem sua importância, mas a gente tem que pensar na autonomia indígena como foi no passado, quando a gente não estava dentro desse mundo capitalista. É uma autonomia econômica total, de subsistência. Hoje não, hoje é um outro tempo, né? Então, eu acho que seria isso, né? Seria respondendo as perguntas que você fez. Meu pensamento. Isabel? Posso responder? Eu acho que, assim, eu não sei se eu entendi muito bem o que você está falando como refúgio, mas se a gente vai falar nesse estado maior, as terras indígenas são refúgio, né? De todo mundo. E aí dentro das terras indígenas, eu acho que a história do manejo integral do fogo é justamente não homogeneizar a paisagem, não ter tudo igual. E aí, o que é refúgio para um determinado tipo de bicho, não é refúgio para o outro. E aí você tem essa variação que vai permitir que várias coisas coexistam dentro de um território. Né? Então, você tem os diferentes históricos de fogo nos levam a ter refúgios diferentes para grupos diferentes. E a gente nem está passando. Né? Você me perguntar qual é o efeito do fogo em maio, uma tarde, uma biologia do bicho tal, não sei, vou te falar, não vamos saber. Está tudo certo, a gente vai continuar fazendo manejo sem saber tudo, mas ter a diversidade, ter a variação que vai nos trazer algum bom resultado. Queria só trazer de volta a questão da importância das mulheres, que ninguém referiu, das brigadistas, portanto, queria só trazer essa questão de volta. Pois é, eu até tinha esse assunto, eu ia ver também, que sobre o que eu estava falando das brigadas femininas. Porque a atriz é um trabalho... Se calhar, se não se importa, se puder ver aqui ao microfone, era mais fácil. Elas fazem de pé, assim. Bom, a gente, nesses últimos anos, e por iniciativa própria das mulheres indígenas, eu acho que é importante colocar isso, que eu acho que uma das coisas que a gente sempre coloca quando vai falar de mulheres indígenas, a gente tem que partir daquilo que é demanda delas, porque assim como os povos são diferentes, as mulheres, sejam indígenas, não indígenas, também são. Então, quando a gente fala de feminismo, teoria de gênero, a gente tem que entender que a gente está falando de concepções também locais e de feminismos múltiplos, né? Então, nesses últimos anos, a gente tem recebido muita demanda das mulheres para atuarem na brigada, né? Primeiro porque não se vê muito no espaço, né? Quando se fala de mulheres nas brigadas, e isso começa, acho que as próprias instituições, a gente faz os editais, as chamadas, a foto que a gente coloca é um nome, né? Então, a gente já começa aí, né? Com essa questão. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem que aprender muito com as mulheres indígenas, porque elas, observando, manejando seus territórios, trabalhando o seu território, essa lógica da relação e da integração entre as atividades que os homens estão executando, aquelas que elas executam no seu dia a dia, elas têm ensinado muito para a gente, nas instituições, sobre como ocupar esses lugares. Assim. Então, para a gente tem sido maravilhoso ver essas iniciativas de mulheres indígenas lá no Xerentes, foi a primeira, né? A primeira brigada da América Latina, totalmente feminina. Depois a gente tem lá na Zapinagé, Cricati, Gavião, e tem outras iniciativas de mulheres indígenas, isso para falar das brigadas, né? Mas a gente tem visto também grupos de vigilância indígena, que são aquelas atividades de proteção territorial feitas, né, por mulheres indígenas, por homens indígenas, e as mulheres também tomando esse posicionamento, porque muitas vezes, da perspectiva masculina, foca-se muito no madeireiro, né, no pescador. E aí, quando volta para a perspectiva das mulheres,
elas começam a focar também naquele visitante indesejado, né, no comerciante que aparece no território. A vigilância também toma outro cenário porque se observa outras coisas, né? E aí, pensando um pouco no que o Pedro Paulo falou da pesquisa que ele apresentou sobre ouvir, né? Ele falou de ouvir os bichos e de ouvir agentes outras, né? Ouvir o território, ouvir as crianças, né? Como é importante a escuta, né? A gente falou dos bichos, mas a gente tem aprendido muito com os homens e mulheres indígenas essa questão do ouvir. Então, hoje as mulheres têm sido, assim, grandes protagonistas na luta e na proteção do território, né? A gente vê, às vezes, essas imagens midiáticas, né? As mulheres tijuanas que vêm aqui para falar e tudo mais. E na instituição, a gente tem tido alguns avanços no sentido de produzir materiais, protocolos com relação ao assédio, materiais para a formação das brigadas, independente se são femininas ou masculinas, né? Que vão falar sobre a questão das mulheres, diversidade de gênero, de neurodiversidade, né, de várias outras, né, contribuições e outros modos de vida ali. Então, o que eu teria para tirar hoje da participação feminina na proteção territorial é que a gente, enquanto servidores que trabalham em proteção territorial, a gente está aprendendo muito com as mulheres indígenas, assim, porque é uma força, assim, gigantesca, e essa iniciativa própria de buscar fazer os seus modos próprios a partir de suas próprias culturas, ensinando a gente o que é escuta, sem a gente também, enquanto outras mulheres na instituição, querer impor também o que é ser uma mulher no contexto indígena. Assim. Eu acho que a gente tem muito a aprender, elas estão ensinando bastante para a gente. Acho que é isso. Muito obrigada. Nós temos isso no Brasil, assim, imensos, né? Homens e mulheres, né? E diferente também, né? Muito bem, temos mais questões? Acho que mais um comentário, né? Primeiro, eu sou Daniel, trabalho na coordenação de Ministério da FUNAI, e acho que a Isabel foi a primeira que mencionou isso, né? Que o manejo integrado de fogo, eu acho que já está bem consolidado esse tema, né? E a gente tem que sair um pouco dessa linha que o manejo é só que não prescrita. Então, a gente tem que evoluir muito na parte da pesquisa. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma pesquisa dessa no território, que é isso, a gente vai embasar nossas ações futuras, né? Então, a partir desse estudo aí, como que era antes, como que foi durante, como que foi depois. Isso aí já vai gerar algum dado para a gente queimar daqui a 5 anos, 6 anos. A pauta feminina também é uma maneira de integrar o fogo, entrar na cultura do fogo, a gente abordar esses temas, que isso não acontecia antes, né? Qual que é o regime do fogo de fato? Quanto tempo a gente precisa queimar dentro da unidade? Então, são questões que a gente está construindo, a gente precisa investir mais na academia, a gente precisa investir mais na consulta, a gente precisa investir nesse diálogo entre as instituições, FUNAI, MMA, IBAMA, CENBio. Então, acho que a gente tem muito a construir para o futuro e a gente tem que abrir mais esse olhar, né? E, o NIF, né, o Ministério do Fogo, não é só queima prescrita, não é só combate, a gente precisa ampliar nossos horizontes. Né? Muito obrigada. Querem comentar? É uma coisa que a gente, uma vez, estava com uma comunidade e, esse ano, né, discutindo sobre planejamento da execução de queimas e tal, ali bem na semana da bioindígena. Aí veio o questionamento, mas e qual o resultado disso aí na prática? Tá? A gente sabe que diminui o incêndio, mas e os danos, né? Aí eu falei, olha, a gente tem que ser bem sincero, a gente não tem esses resultados mapeados. Assim, se isso está gerando alguma espécie, de repente isso está gerando dano para alguma espécie, né? Pedro Paulo está botando aí os sons para ver, né? Se, de repente, uma abelha pode estar sendo afetada, um inseto ou um animal, a reprodução. Isso a gente não sabe. Eu acho que, com o tempo, a gente agora, na primeira vista, o que a gente vê é que, realmente, a intensidade do incêndio diminui, né? Com essas queimas prévias e um fogo que a gente fala que é fogo bom. Mas, assim, no futuro, com esses estudos, eu acho que a gente vai conseguir saber se o nível de dano, né, se gera um dano mesmo ou não, a gente ainda não sabe, né? Então, até a gente conversou com eles, vocês é que vão saber, vocês que estão na comunidade é que vão ter que nos dizer, olha, se não dá,
ou queimar essa região em tal época realmente não pode, ou a gente notou que diminuiu isso e aquilo, né? Então, eu acho que o avanço mesmo da nosso trabalho institucional, né, com as comunidades, eu acho que tem que ser agora essa aproximação da comunidade que mora no território, para eles trazerem essas respostas e eles poderem conduzir mais, eu acho também esse trabalho da prevenção. Eu sempre acho que o nosso trabalho vai dar certo quando no futuro as próprias comunidades indígenas chegam para a gente e apresentam o plano de queima. O plano de queima não é esse. Vem cá, FUNAI, para fogo, nós vamos queimar aqui, tá aqui. Eles mesmos já fizeram o mapa deles, né? Os gerentes estão fazendo isso, Capoto Jarina já está fazendo, outras instituições já têm indígenas que dominam o GEL, que também eram brigadistas, estão dominando esse nosso conhecimento institucional, né? Junto com conhecimento tradicional, e eles já estão apresentando para a gente esses mapas, para quem a gente só vai ali e discute. Eu acho que isso aí é o auge do sucesso no futuro, né? Eles fazerem esses perifes eles mesmos. Então, claro que a gente está junto ali, apoiando uma instituição dentro das normas que tem que ser feito, enfim, mas eu acho que o caminho é esse, essa autonomia, inclusive, dentro disso, né? Não é a gente estar sempre ali junto. E que o povo xerente, agora tem Capoto Jarina, outras terras, eles já estão chegando nesse ponto, né? Então, eu espero que a gente avance para aí. Né? E esses problemas aí, esses resultados, essas respostas que a gente busca, que a gente tem tido esse olhar, especialmente ali na FUNAI, a gente tem buscado muito esse olhar, eu acho que a gente vai chegar, né? Mais comentários? Não? Não? Mais questões? Tem uma contribuição sobre isso que eu acho que ela é pertinente sobre essa questão da relação com a pesquisa científica. Tem um artigo que é sobre... Tem um experimento do Parque Nacional de Kruger, na África do Sul, que ele tem, sei lá, 120 anos. Exagera, 80. Hã? Desde 1954, calma. Ah, tá. É bem, mas então. Perfeito, obrigado. Mas... Eu sou sua amiga, mas eu não vou deixar você repetir tanto. A gente, como é que resolve? Mas esse experimento, ele gerou uma quantidade enorme de dados, desde o solo, das bactérias, dos fungos do solo, até os animais, insetos, plantas, paisagem. E então eles fizeram um artigo que é as contribuições desse experimento de longa duração para a gestão do Parque Nacional de Kruger. E a conclusão é um pouco surpreendente, porque ela diz assim que o experimento não contribuiu tanto quanto se esperava para a gestão do parque. Porque quando você trabalha com pesquisa científica, a pesquisa científica geralmente ela é bastante específica, né? Então, esse experimento me ajudou a compreender o efeito do fogo sobre vários seres vivos diferentes. E quando você usa o fogo, quando você tira o fogo, quando você aplica numa época, quando você aplica na outra época, isso sempre vai beneficiar o animal e prejudicar o outro, né? Os ecossistemas, a natureza, ele se adapta, né? De certa forma, facilmente, por favor, né? E algumas aspas aí, a minha fala. Mas a conclusão deles que me chamou a atenção é que a gestão, a pesquisa ajuda, mas a gestão, ela também tem outros elementos. Qual é o objetivo daquela área, né? Que riscos a gente está expondo se a gente toma determinadas decisões de manejo, risco às pessoas que estão lá, risco de incêndios, né? Emissões de gás carbônico, um monte de coisas que você tem que pensar dentro desse contexto. Então, o que eu gostaria de tirar disso é assim, a pesquisa é importante, mas a gente também tem que acreditar na nossa condição de gestor para tomar as decisões. Como a Isabel falou ali, me chamou a atenção, assim, a gente nunca vai atingir a perfeição. Né? A perfeição é uma coisa que a gente busca, tipo uma utopia. A gente está ali e sabe que o caminho é para ali, mas nunca vai ser perfeito. Né? O que hoje, o regime de fogo que hoje se aplica, talvez amanhã já não seja bom. Né? Então, assim, eu acho que a gente, e agora eu vou falar com o gestor público, que está aqui com o FUNAI, né? Com liderança local, com universidade, isso também levaria para a Urbana, CNP e outros, a gente também tem que acreditar muito na nossa capacidade de ver quais são os objetivos dessas áreas e qual é o modelo de gestão que a gente tem que fazer. Né?
E a gente tomar uma decisão é melhor do que a gente não tomar nenhuma em fogo, né? A gente tem um caminho muito claro, a gente sabe que a política de fogo zero nas savanas, né, políticas, ela levou a incêndios muito piores e a condições ambientais muito piores. O que a gente está fazendo está perfeito? Não. Mas, vamos dizer assim, né? A gente está no caminho. O pessoal diz assim, a gente está no prumo, não está no prumo, né? Não tá, pode não estar ali exatamente na linha, mas é essa a direção. Então, assim, sem querer, né? Como aqui na universidade, não é de jeito nenhum. Você quer falar do ponto da cara? Mas assim, a gente não precisa também esperar tantos dados científicos esperados, que tudo vai vindo da pesquisa. A gente também tem que tomar decisões em cima dos objetivos, dos dados que a gente tem, do conhecimento tradicional e da decisão, da determinação dos povos. Ainda vou polemizar, porque se a gente falar em conhecimento científico, o conhecimento tradicional é tão científico quanto o nosso. Então a gente está se dando uma ciência, você não quer mais falar. Eu acho que Escutar. que vai definir o povo. É o povo daquele território que vai definir o seu uso. E aonde que ele acha que vai declinar e que tipo de resultado que ele está buscando com aquela clima. Então, por isso que a nossa escuta é muito do povo de cada território que vai ser diferente. Então, eles, para mim, que vão determinar, né, como que a gente vai ter que fazer esse trabalho aí de clima, né? De escutar ele. É um bocadinho decidir e gerir com o melhor conhecimento que temos no momento, não é? Portanto, ter mais conhecimento é melhor, mas não tendo, temos que fazer com o que temos. Há mais questões? Micro para mim. E então, eu queria só fazer uma questão, um bocadinho provocatória para os três, para acabar assim, porque eu tenho estado a ouvir, não é? E vocês estão todos muito de acordo. Portanto, estão todos, temos tanto a administração, a ciência, o tradicional, não é? Estão todos muito de acordo. Então eu queria perceber onde é que há fricções. Não há fricções entre vocês? Vocês estão completamente e sempre em concordância? Claro. Claro. Não acredito. E então, não há pontos de fricção? Eu acho que não tiveram muitos, né? Mas a gente tem buscado aí, ao longo desses anos esse diálogo, né? E é isso. Assim, dentro da FUNAI com as comunidades, em geral, a gente sempre dialoga, né? Escuta. Então, a gente, eu acho que chega nesse... Tem conseguido, né, Pedro Paulo? Conversar bastante. Eu acho que na FUNAI, as comunidades, de forma geral, muito alinhado, né? Quando vem outras instituições, aí a gente tem que realmente... Um processo de integração. Caminho, né? A gente escuta aqui, fala aqui, comunidade também, né? Mas na FUNAI, se a gente não buscar um diálogo, um consenso, a gente não vai para frente, não dá um passo. Né? E em relação à ciência e à investigação, também não há fricções na implementação, não há nada assim que... Eu vou dizer que não. Ué, sempre há, né? Eu acho que sempre há controvérsias e sempre há pessoas que querem, por exemplo, cientistas que querem ter certeza de tudo antes de tomar uma decisão, assim como há gestores que só querem tomar uma decisão se for recomendada pela ciência depois de 52 artigos, etc, etc. Então, assim, sempre vai ter visões diferentes. E eu acho que tem quem tem mais compromisso com a realidade e os problemas que existem atuais, tem pessoas que têm mais compromisso com a certeza. E aí, na minha visão, quem tem muito compromisso com a certeza, às vezes não consegue tomar uma decisão que vai ser sempre imprecisa e vai ser sempre... É que eu estava a dizer, com o conhecimento que temos no tudo na momento. vida, né? Então, é isso, qual é o seu maior compromisso? E eu acho que tem uma liberdade muito grande para os pesquisadores de que a gente não é responsável por nada, né? Não sei, pela gente mesmo. Então, é muito tranquilo ser pesquisador e falar, não, daqui a 20 anos eu vou botar 20 pessoas para pesquisar, daqui mais 20 anos, e daqui a 20 anos eu te dou uma estimativa. E é uma posição muito confortável, porque a minha vida como pesquisadora não depende de uma relação com o mundo real e da solução do problema, depende de formar pessoas. Você pode formar pessoas com muitas dúvidas na cabeça sem resolver nenhum problema. Então, sim, obviamente, existem formas de ver o mundo diferentes, né? Eu acho que quem está compromissado a tentar resolver problemas reais não sabe muito disso aqui que a gente está falando. Não quer dizer que não existam pessoas com outras visões. Mas, enfim.
Muito bem. Fixo. Na verdade, eu acho que, da minha parte, assim, que eu vejo como conflito e institucional, pessoal, são as vaidades. Eu acho que tem vaidades que atrapalham, né? Eu acho que pessoas muitas vezes falam pelas comunidades indígenas. Eu acho que muitas vezes quando a gente está nesse momento que fala e tem como algo, olha, os indígenas estão pensando assim, é desrespeitado por muitas pessoas, né? É ignorado. E às vezes a gente quer uma coisa, mas a lei de 1988 fala outra. E os tempos mudaram, a gente vem falando o tempo todo. Dar divergências. Então, eu acho que tem esses conflitos, né, que atrapalham. Mas eu acho que o diálogo, embora tenha melhorado muito, como a Isolde falou, há uma proximidade muito grande com a FUNAI, ainda mais nos últimos anos, né? A FUNAI gerida por indígenas, né, que muda totalmente, a FUNAI totalmente indigenalizada mesmo, assim, lá dentro das comunidades. A gente liga para o coordenador sábado, domingo, feriado, qualquer hora, fala, pede orientação. A gente conseguiu ter um vínculo, né, com a sede, falando mais precisamente sobre o nosso povo, né, jogo de Lídia, e várias outras pessoas que a gente liga, conversa. Então, assim, melhorou muito, houve um processo de evolução muito grande com relação a essa gestão. Isso está dentro da FUNAI, o IBAMA foi para dentro dos territórios, né, contrata brigadista, a gente tem acesso ao IBAMA. Então, eu acho que temos conflitos, né, por vaidades, às vezes, mas, de certa forma, melhorou muito, né? Principalmente o indígena ser ouvido, ou o indígena estar ali dentro do IBAMA, trabalhando no IBAMA e falando o que está no coração dele, não o que está dentro, o que a instituição quer. Né? O indígena está dentro da FUNAI e falando o que está no coração dele, não o que está falando na regra. Então, assim, eu acho que tem esses conflitos, né? Porém, tem a cada ano diminuído um pouco mais, tem sido mais compreensível, é como se fosse um funil, está funilando, né, para um caminhar mais de mão dada, juntos ali. Eu acho que é isso. E também as universidades, né, que as indígenas têm ingressado muito nas universidades, muitas pesquisas dentro dos territórios, muitas pessoas, né, com poder de informação de outras pessoas que estão se adentrando no território, conhecendo a realidade, se mudando, né? E mudando outras pessoas, porque às vezes quando você solta uma palavra aqui, dependendo do público que está, não, foi professor tal, foi doutor tal. E aí quando as pessoas vêm, conhecem, entendem e começa a mudar o discurso, ela muda a formação de pessoas no futuro. Então eu acho que a gente tem caminhado, né, para um avanço muito grande assim, com relação à causa indígena e à causa não indígena, e esse caminhar dentro desse contexto de mudança climática, dessa problemática ambiental que a gente tem vivido, né? Então, eu acho que os conflitos hoje, eles não são conflitos como antigamente de brigas que se romperam, mas são conflitos que geram provocações, reflexões e aproximação. Isso é muito bom. Gente, isso que você falou, né? Uma presidente indígena, na FUNAI, que foi a primeira, né? A gente tem muitos dirigentes indígenas na própria FUNAI, né? Então, acho que tudo isso também tem contribuído, né? Pesquisadores indígenas, né? Pedro Paulo, professores, enfim. Eu acho que esse empoderamento também das comunidades, né? É importante, porque eles têm uma fala deles, né? Com esse olhar dentro também dessas instituições, esses meios, né? Que a gente atua. Mas é isso, não dá para dizer que não teve. Tivemos muitas confusões, inclusive na implementação do nosso programa, né, do ECT, até a gente chegar, muitos atritos, mas eu acho que hoje em dia a gente está cada vez mais alinhado. É muito bom ouvir isso, de facto. É muito bom mesmo. Não havendo mais questões, e para encerrar a sessão, dou a cada um de vocês um minutinho só para, neste contexto do fogo, mosaicos e biodiversidade, qual é a vossa mensagem final para a nossa audiência? O que é que vocês gostariam que ficasse presente em todas as nossas cabeças? Só assim, muito rapidamente, cada um de vocês para fechar. Eu acho que cada... Né, a gente está falando assim, não sei, em outros países também, enfim. Eu acho que tem que ter essa escuta das comunidades tradicionais, né? Com o FUNAI, isso é fundamental para você poder escutar o que os povos tradicionais falam, para você implementar qualquer programa de fogo no território. E eu acho que aí você vai chegar a uma harmonia, vai chegar a um resultado muito mais potente, né?
muito melhor do que você ir só com uma visão, um aspecto do conhecimento e manejo do fogo. A escuta, né? Obrigada. Tem nada de falar, mas... Não, mas eu acho que isso, a gente juntar os conhecimentos que a gente tem e as capacidades que a gente tem dentro do escopo do manejo integrado do fogo resolve boa parte, pelo menos de início, dos problemas com fogo em qualquer lugar do mundo, né? E aí você vai entendendo onde que você está, quem são as pessoas que estão ali, quais são as instituições que estão ali, e vai moldando a melhor forma de lidar com isso. E é isso, assim, acho que às vezes o MIF fica, né, reduzido à queima, e aí parece que ele é reduzido a ambientes pirofíticos. Não é reduzido em qualquer lugar que tem gente que usa fogo, né? Ou seja, qualquer lugar do mundo, que é onde tem gente, tem fogo, né? Para muito além do fogão. É isso. Então, o que eu tenho a dizer é que a fumaça que polui o ar, a temperatura que aumenta, os desastres que acontecem, eles não escolhem classe ou povo, né? Ele afeta o branco, o índio, o negro, o rico, o pobre, né? E como reflexão que a gente aprenda a dar as mãos, né? Universidades, FUNAI, IBAMA, CBBio, instituições diversas, povos tradicionais, não tradicionais, se você tem estudo ou não estudo, que a gente entenda que cada quem tem a sua importância e o seu conhecimento, e ninguém conhece mais do que o outro, e que todo e qualquer impacto que a gente tiver, ele não vai escolher classe. Então, que a gente entenda isso em todo e qualquer momento da nossa vida, né? Seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na nossa família, que a gente possa entender isso, que a gente precisa um do outro, né? E que se a gente entender isso, se a gente humanizar mais, a gente consegue ouvir mais, sensibilizar mais e agir de forma mais assertiva, porque a gente vai se preocupar com o outro. E o que é problema para o outro hoje pode ser para mim amanhã. Se eu consigo ajudar ele, amanhã ele vai me ajudar. Ou se a gente trabalha junto, talvez esse problema aconteça. Então, que a gente entenda isso, a gente tira isso como reflexão, né? E que jamais a gente discrimine, né, por cor, raça ou por grau de estudo. Que a gente sempre esteja de mão dada acreditando que no nosso meio do movimento indígena, a gente fala que a resposta somos nós. E eu deixo essa frase para vocês. A resposta para tudo que está acontecendo não é MMA, não é IBAMA, não é FUNAI, não é somente comunidade indígena. A resposta somos nós. Então, vamos dar a mão e trabalhar aí para que a gente consiga, de forma integrada, né, pessoas, instituições, trabalhar, né, para resolver ou amenizar, mitigar os problemas que, ao longo de anos, foram causados aí à nossa terra, né, e que a gente, da agora para frente, vai começar a pagar um outro preço. Muito obrigada a todos e também a vocês que ouviram e aos que estão online. E encerramos a sessão hoje. Amanhã, se quiserem voltar, cá estaremos.